Olá, olá, graça e paz. Estamos aqui hoje para a nossa segunda aula do Antigo, síntese do Antigo Testamento, e hoje nós iremos passar ao livro de Êxodo, né? Nós finalizamos com a chegada de Jacó no Egito, né? E José governando ali no Egito, e hoje nós iremos ver um pouco do que acontece aí na história agora da nação de Israel no Êxodo, né? E nós vamos começar pelo o nome do livro, né? Que como nós falamos na nossa última aula, a, sempre a primeira palavra do livro, né? Ela leva o nome do livro, né? Então, assim, o nome do livro o significado do livro, o nome do livro de Êxodo no hebraico é El Shamot, ou Elen Shamot, que quer dizer são estes os nomes, né? Se você observar aí, o verso número 1 aí vai dizer aí, são estes os nomes dos filhos de Israel. Deixa eu colocar aqui meu óculos aqui para poder ajudar aqui na leitura. E nós vamos ver que é interessante que assim, o livro de Êxodo ele tem uma conexão com o livro de Gênesis, né? A exemplo disso é que você vai ver aí que ele está dando aí a genealogia dos que entraram com Jacó no Egito ou seja, está criando aí uma conexão com o livro de Gênesis, não é um livro isolado, né? Outro fator interessante que vai mostrar para a gente aí essa transição que acontece também na história, né, da nação de Israel, onde de pequenas famílias dos patriarcas, nesse caso aí nós vamos ver Abraão, Isaac, Jacó, agora para um grande povo. Então tem também aí essa importância aí no sentido agora da transição. Também vamos encontrar aí a história de um povo oprimido, né, que durante mais de 4 séculos estiveram sendo oprimidos aí os egípcios, né? Portanto, a nação de Israel chegou um tempo que ela passou a sofrer opressão, porque aumentou demais a população, os hebreus, no caso, assim considerados. Então, passou agora a representar uma ofensa, né? Representar, de certa forma, agora um perigo para os egípcios. Então, uma das formas que a nação egípcia encontrou e os faraós foi, de fato, oprimindo aí a história. O livro de Êxodo, ele também tem para a gente o significado na Septuaginta, que é de saída, partida, né? O caminho para fora é o que a gente consegue aí também conhecer a respeito do livro de Êxodo. Pois bem, quanto ao contexto histórico do livro de Êxodo, que é muito importante para a gente, a autoria ela é de Moisés, é mosaica, né? Então a gente não há dúvida nenhuma, há um consenso entre historiadores que a autoria ela pertence a Moisés. A natureza e a data dela, entende-se que foram 480 anos antes do quarto reinado, né? No caso o reinado aqui Salomão, colocando assim como período, né? Vai nos tratar aí a respeito da história, iniciando uma transição aí da história de José, que ela, de certa forma, ela teve uma importância, mas agora iniciando com outra história aí, ou outras histórias, principalmente com a história de Moisés. Mas eu queria chamar a sua atenção para o verso de número 8 aí, do capítulo 1, que diz o seguinte: entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ou seja, qual é essa história e como é que se levanta um rei que não conhece a José? Como é que uma história como a de José, diante da fome e que o Egito estava prestes a ter, e chega um homem e começa a ter uma administração tão excelente, excepcional, a ponto de fazer com que outras nações se rendam ao Egito? Como é que se dá aí essa história aí de que não conheciam a José? Como é que de fato isso procede? Pois bem, entende-se que na realidade esse período em que José vai governar o Egito, e nesse período que José governa o Egito estava sendo governado por um povo, egípcios, que eram também chamados
os Ixos, que eram povos do norte, né, que haviam descido, né, para a região do Nilo e havia conquistado o Egito, então não era uma dinastia pura, não era uma dinastia egípcia pura. E mais tarde ela volta, ela vai ser retomada, e aí, portanto, o texto, na realidade, o que ele quer dizer é que o que esse novo governo ele não reconhece, José, tipo assim, para mim não tem sentido nenhum, não tem importância, que se dane, desculpa a expressão da palavra aqui, o que esse camarada fez, porque agora ele não tem mais importância aqui na história dos egípcios. Pelo contrário, porque já não existia aí qualquer vestígio aí daqueles egípcios, né, no tempo de José, os Ixos nesse caso aqui. Então vai nos falar aí do tempo de Moisés, onde nós vamos ver aí as dinastias aí, egípcias aí, entre elas está aí nesse caso aqui, você vai ver aí que no tempo de Moisés é Tutmés, o Hattuset, né, que entende-se que é uma mulher que também assume o governo. Há aí ainda um debate aí se pode ser que essa Hatshepsut, né, ela foi aí a mulher, a filha de Faraó que encontra Moisés lá na margem do rio Nilo, né? E nós temos aí Amenhotep, né, que também é o faraó que se entende no período aí de Moisés. Pois bem, seguindo aqui, nós temos, deixa eu só ver aqui para a gente passar aqui nessa transição. Seguindo, voltar aqui só um pouquinho. Aí são figuras egípcias, né? E nós vamos ter aí onde é que a gente está, né? Como nós falamos, né? Tutmés III e Hatshepsut, ou Hatshepsut, né? Que é provavelmente uma figura de uma mulher, e Amenhotep, que é justamente no período em que Moisés volta, né, ao Egito para liberar o povo, a nação de Israel. Tratando da análise literária, aí, a estrutura em função da localização, nós vamos ver que ocorre ainda período ainda ali dentro do Egito, um outro período é dentro da peregrinação, e a outra aí vai ser lá nas planícies de Moabe, né, ou na região de Moabe, né. Então, dentro disso aí nós vamos ter Israel no Egito, do capítulo 1, verso 1 até o 3, 16. Depois Israel no deserto, né, que é o período da peregrinação, do 13, 17 ao 18, 27. E depois Israel lá no Sinai, que é um momento crucial para a história da nação de Israel. E com isso nós temos o quê? Uma estrutura em função do conteúdo que é, primeiro Deus vai salvar Israel da escravidão. Deus vai tirar o povo de Israel da escravidão, porque o povo já estava acostumado com a escravidão. Segundo, Deus vai dar a Israel a sua própria lei, porque até então as suas leis eram baseadas em códigos, entre eles o próprio código Hammurabi, né, que é um dos códigos de ética mais antigos da humanidade, que dali se originou a lei do talhão, né, que é olho por olho, dente por dente. Inclusive a própria lei de Moisés ela vai sofrer influência, porque de certa forma aqueles princípios que são eternos, se Deus entendeu que isso era bom, Deus não tinha interesse nenhum em alterar isso aí. E um terceiro ponto aí da estrutura é que Deus ordena a Israel que construa o tabernáculo. Você vai encontrar aí o próprio Deus aí ordenando a Israel que construísse para ele um lugar de adoração, né? Mais à frente nós vamos falar sobre o tabernáculo e você vai entender um pouco mais da importância desse tabernáculo aí. Prosseguindo aqui, na primeira parte, como Deus salva Israel da escravidão, é a parte com mais ação do livro, é aquele momento ali que, de certa forma, é épica, né? Porque é aquele momento das pragas e o povo correndo, fugindo dos egípcios ali até entrar aí a atravessar o Mar Vermelho e todo aquele episódio. Então você vai encontrar momentos
ali, que são de fato aqueles momentos que a gente fica assim, tá indo, tá quase lá, né? Então nós vamos ver aí uma das histórias mais fundamentais da Bíblia, que a gente vai encontrar aí, é essa libertação aí da escravidão, o evento da salvação, né, do antigo Israel acontece aí, a apresentação de Moisés como agente de Deus para a libertação de Israel. E o clímax, aí vai se dar realmente, como nós falamos aqui, na travessia do Mar Vermelho, né, a obra divina da salvação, onde a nação de Israel atravessa e então todos os egípcios ali, eles morrem, ali os que haviam saído em perseguição da nação de Israel vão morrer ali a, a, no Mar Vermelho, né? E intensificam aí também as murmurações de Israel. Observe nesse mapa aí que a terra de Gozem, ou a Ramassés, que é lá nesse ponto 1 aí, o povo de Israel, eles vão percorrer por aí, vou tentar ver se aqui com a setinha a gente consegue mostrar para vocês aí mais ou menos. Daqui eles saem, se eles percorressem aqui, isso aqui é todo o mar grande, o mar Mediterrâneo. Essa região aqui é a região dos filisteus. Portanto, eles não saem nessa direção, eles vão sair aqui por baixo e eles vão passar, na realidade, em um braço, né, que é chamado também de Golfo de Soares, né, que é um braço de mar que invade a terra. Na realidade, o Mar Vermelho que eles atravessam, gente, não é pelo meio de todo o Mar Vermelho, não. Eles vão atravessar um braço, um pequeno braço do Mar Vermelho. Mas é interessante isso, irmãos, e permita-me aqui, meus queridos, que assim, um certo aluno ele chega na sala e ele diz assim: professora, eu aprendi nesse domingo, a professora querendo saber como foi o fim de semana de cada um, e ele fala, uma criança, né? E ela vai falar assim: professora, foi muito legal, porque esse domingo, na salinha da escola dominical, nós aprendemos lá que sobre um milagre, né? Deus abriu o Mar Vermelho, né? E aí, quando fala de Deus abrir o Mar Vermelho, a professora então vai dizer assim: mas como isso que Deus abriu o Mar Vermelho? Isso não existe, isso havia uma ponte, né, subterrânea por ali, que nessa ponte aí é onde o povo passou ali, inclusive acho que eu tenho aqui figuras aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu já volto aqui a respeito do mar, né, foi uma ponte que se abriu ali, havia uma ponte subterrânea, então o povo passou, a maré estava baixa, eles passaram a pé seco, né. Aí o menino volta todo triste para casa e espera no domingo na escola dominical e vai falar para a professora da escola dominical que a professora da sala tinha matado a fé dele, né, dizendo que não houve milagre nenhum. E aí a professora vai dizer: não, meu filho, claro que houve milagre, porque imagina só, se fosse um lugar que Deus fez, Deus matou todo o povo de Israel ali, e todo o povo, desculpa, o povo egípcio que estava perseguindo ali, então houve um milagre, o cuidado de Deus. O menino volta na segunda-feira e a professora novamente faz a mesma pergunta para os alunos: como foi o fim de semana, o que tinha de interessante para contar. E o aluno vira, né, a criança vira e fala assim: professora, de fato houve um milagre mesmo, professora, com certeza houve um milagre. Como que o milagre é você de novo com essa história? Sim, professora, porque olha só, se eles estavam atravessando, havia uma ponte, a água dava nos tornozelos, então como é que Deus mata um exército todo com água que dá no tornozelo? Então olha só, observe que na realidade que Deus faz é incrível, né? E Deus não erra na história, né? Então, se houve uma ponte subterrânea que Deus permitiu o povo passar por ali, mas logo depois Deus também vai permitir que toda a nação egípcia que estava em perseguição, sucumbisse, morresse ali, e há fotos, né, restos aí que no mar aí foram encontrados mais tarde vestígios aí de rodas de carruagem, ossos que certamente os cientistas dataram aí, e arqueólogos também dataram aí como daquela época, né? Matérias aí que vão dar aí embasamento para isso. Então aí observe aí que de fato o Mar Vermelho, né, na praia de Nuyeba, né, ou Novébia, né, reconhecida por sonar aí, nós vamos ver aí uma espécie na Arábia Saudita ali nessa região, você vai ver Egito e Arábia Saudita, parecendo que havia mesmo como uma ponte, não era
a, a um lugar assim tão profundo. Mas o certo é que Deus abriu o mar e que Deus realizou aí esse milagre, e aí objetos encontrados no fundo do Mar Vermelho, no Golfo de Agaba, você vai ver aí que de fato há vestígios, né? Essa era a praia, né, ou é a praia de Noeba, né, que é onde eles estavam ali, e de um lado havia montanha, e na frente só havia mar, e você já conhece a história onde Deus vai falar para o povo, para Israel, né? Diga ao povo de Israel que marche, né? Então é isso que acontece aí. Eu queria voltar aqui rapidamente aqui, deixa eu voltar aqui alguns. Então nós temos aqui, ainda voltando lá para a análise literária, Deus dá a Israel a sua lei, né? Ou seja, vai ser no livro de Êxodo que o povo vai receber no Monte Sinai as leis, ali as tábuas da lei, das leis nós vamos chegar lá, vai ter essa entrega, né? A impressionante presença de Deus se manifestando, e o monte se torna santo porque Deus está ali, e vai ser isso que vai acontecer. Também dentro dessa análise literária, Deus ordena a Israel que construa o tabernáculo, né? Porque era símbolo da presença de Deus. Deus providenciou os próprios materiais da casa, né? Ou seja, os despojos. Olha que interessante, o povo de Israel sai do Egito e lá naquela última praga, que a gente vai dar uma passada rapidinho aí pelas pragas, preste atenção que Deus vai, o povo egípcio vai ficar com tamanha ira e raiva e desejando logo que o povo de Israel saia da sua terra e vai lhe dar presente. Entre eles estão aí o ouro, né, metais preciosos que vão ser usados mais tarde lá para a construção lá do tabernáculo também. Né? Então, dentro aí da análise literária, Gênesis, o seu gênero ele é uma narrativa, né? Uma lei, ou seja, ele narra histórias, né? Também há poesias aí dentro dela. É uma história profética e teológica, porque é uma história sobre o próprio Deus também. Aí, e ela informa os leitores sobre os grandes atos de Deus no passado. Ela vai nos mostrar aí o papel importante da lei para contar a história de Deus, e a lei flui dentro da história, né? Ou seja, ela é essencial, mas ela vai fluir dentro da história, ela não vem assim como uma parte, não. É dentro da história que vai acontecer. Pronto, seguindo aqui, qual é a mensagem teológica do livro de Êxodo? Nós vamos ver a mensagem teológica aí nas 10 pragas. As 10 pragas, elas de certa forma, representavam também a 10 divindades egípcias, né? Mas atenção, não dá um tempinho para isso aqui, que eu queria só voltar aqui com você aqui, rapidamente aqui, passando aí, e aproveite e use a tua Bíblia, porque nós estamos sempre em nossas aulas também com a Bíblia, acompanhando a Bíblia. No capítulo 2 você vai ver aí o nascimento, né, e a educação de Moisés, que ele vai ser educado lá na casa de Faraó. Você já conhece a história, a narrativa que Faraó estava querendo que diminuísse a população, principalmente os machos, e vai mandar matar as crianças. É uma história que é até paralela, que se compara, né, aponta para uma história messiânica também. E você vai ver que ali Joquebede tem uma ideia fabulosa, né, prepara um cesto de junco ali, ela vai betumar aquele cesto, colocar a margem do Jordão, e a margem do Rio Nilo, desculpa, e quando a filha de Faraó sai ali para banhar, ela vai, a serva vai encontrar e vai levar a criança, e aí vê que a criança está chorando e vai pedir que a criança teria que ser amamentada, porque estava nessa idade, e então vai surgir, Miriam vai entrar em cenário aí e vai dizer, não, eu conheço, pois tem sim alguém que tem uma mulher que ela pode amamentar, e era justamente a própria mãe, né, a Joquebede aí. Então você vai ver aí no capítulo 3, né, Deus, você vai, aliás, no capítulo 2 você vai ver já Moisés em uma idade adulta, e Moisés vai presenciar um dia aí realmente a questão de um egípcio, né, matando aí a um hebreu, e Moisés sai em defesa e acaba matando o egípcio, e aí depois Moisés vai entrar em uma ação lá e julgar, e aí um hebreu vai dizer, você vai fazer o mesmo que você fez lá com aquele egípcio, né? Então ele percebe que aquilo poderia chegar até os ouvidos de Faraó, e ele vai fugir ali, porque Faraó, né, vai procurar matar
a Moisés, no capítulo 2, verso 15, vai dizer isso aí. Moisés foge e ele vai parar justamente na terra de Midian. E observe, lembre lá que nós falamos lá a respeito da genealogia de Abraão, que é uma terra, Midian vai ser dos descendentes de Abraão, e aí é lá onde vai encontrar aí a família de Reuel, né, ou Jetro, né, que é um sacerdote de Midian, que também servia ao Deus de Abraão. Então é a oportunidade de Deus levando Moisés aí para um encontro com ele aí já nesse momento, e então lá Moisés vai acabar se casando, né, tomando uma filha que é Zípora, né, a filha de Reuel, e aí ele vai dar luz a um filho, vai ter um primeiro filho que vai chamar Gerson, né, na verdade ele vai ter dois filhos, Gerson e Eliezer, e mais tarde aí vai morrer um rei do Egito, outro rei vai assumir aquele lugar, e aí nesse momento também vai entrar um outro tempo na vida de Moisés, porque se Moisés viveu 40 anos no Egito, Moisés agora vai viver 40 anos no deserto, que é justamente nessa região de Midian, e aí Moisés um dia, desculpa aqui corrigindo, Moisés vai sair para pastorear o rebanho, e no capítulo 3 diz que ele vai chegar lá num lugar e ele vai ver uma sarça que ardia e essa sarça não se consumia. E é interessante aqui frisar isso, porque era comum naquele tempo as sarças arderem. Por quê? Porque era muito calor, então uma sarça pegar fogo naquele tempo não era nada de outro mundo. Então observe que o diferencial aí é que aquela sarça ela não se consumia, né? Ela ardia e não se consumia, no verso 2, capítulo 3 vai dizer isso. Então aquilo chama a atenção de Moisés, Moisés vai ouvir uma voz que vai dizer para ele, ó, chega para cá, tira a sandália dos seus pés, que essa terra que você pisa é santa. Tem toda aí um sentido espiritual de reverência nesse momento. E aí Deus vai falar, né, que viu a aflição do povo dele e ouviu o clamor e aí Deus então vai comissionar Moisés. E aí no capítulo 4, Deus, naquele diálogo ali ainda, Moisés vai encher-se de desculpas. E talvez você já ouviu, deixa eu também aqui compartilhar algo muito interessante, você já ouviu alguém dizer que um dos problemas que Moisés tinha é que ele era gago. E, irmãos, isso não existe, não tem nenhuma menção bíblica disso, de que Moisés era gago. Na realidade, se você observar aí o verso número 10 do capítulo 4, vai dizer assim, olha, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Na realidade, se você observar lá em Atos 7, no verso 22, porque o Atos 7 é o resumo, né? Ele está fazendo o resumo de todo o Antigo Testamento, se você ver ali, Atos 7, se você parar um dia para ler, ou reler, você vai ver que é muito interessante, que é um resumo do Antigo Testamento. E o que Deus está falando ali o que Moisés está dizendo ali, Moisés está em uma sequência de desculpas, né? Como ele iria fazer, como é que eles iriam reconhecer a autoridade dele. Aí tem aquele episódio da vara, tem o episódio de colocar a mão no peito, fica leprosa, tira e é curada. E então Moisés tem aqui uma série de desculpas. Então a desculpa de Moisés é: como é que eu vou falar de um Deus que eu não tenho tal intimidade? Como é que eles vão entender essa minha relação com esse Deus? Então aqui, na realidade, a ideia não é de um Moisés que é gago, porque em Atos 7:22 vai dizer que era um homem dotado em palavras, era um homem eloquente. Então, assim, como é que você... Imagina até o próprio Moisés, né, dando voz de comando, né? Imagina até ele falar para o povo marchar, então o povo já tinha sido derrotado, né? É só para a gente descontrair um pouco, mas preste atenção que, na realidade, não é esse o sentido. Então, se você aprendeu ou pregou alguma vez que Moisés era gago, não afirme isso, porque não há nenhuma base bíblica para tal afirmação. Seguindo aqui, você vai ver lá que Moisés vai regressar ao Egito, e quando ele está regressando, Deus já usa Arão para ir, que é o seu irmão, né, para ir ao seu encontro, e aí, justamente nesse tempo aqui, e o que Deus está dizendo de fato aqui é que a ideia era para falar a Faraó, para deixar o povo dele ir adorar no deserto. Não havia mentira nenhuma nisso, que às vezes pode falar, Deus usou Moisés para mentir para Faraó. Não, era para adorar.
E só que dali Deus ia estabelecer o projeto né, dele ali. Então, a capítulo número 6, Deus vai trazer a promessa, né, de livrar, e aí é interessante porque assim, verso número 3 vai dizer assim: aparecer a Abraão, a Isaac, a Jacó como Deus Todo-Poderoso pelo meu nome, o Senhor não lhes foi concedido. Aqui é a expressão do El Shaddai, né, o Deus Todo-Poderoso que se apresenta, né, para livrar o povo de Israel lá da terra do Egito. Então você vai ver aí no capítulo 6 ainda a genealogia, né, para conhecer aí Arão, que é o pai de Moisés, e Joquebede, a sua mãe. Você vai ver aí os filhos de Corá já aparecendo aí. E do verso do capítulo 7 em diante você vai ver aí essa sequência de pragas, né? E essas pragas, de fato, aqui, elas tinham um sentido muito profundo aí, e é o que nós comentamos aí, justamente a questão das pragas, né? Então, nós vamos lá, aí olha só, a, a primeira praga aí, ela era as águas tornando em sangue. Então, Rapi, né, era o deus protetor das inundações do Nilo. Então, ou seja, eles tinham uma divindade. Então, em todo momento, cada praga era para mostrar: o meu Deus é maior do que a sua divindade. Então, no 2 aí, a segunda praga, você vai ver lá as rãs, né, que também era uma deusa da fertilidade, que era o Raquete. Aí você vai ver o Piolhos, que era o Seb, que era o deus pó da terra, né? Então, você vai ver as moscas aí, que era o Beelzebub, né, que poderia afugentar as moscas. Então, ou seja, você vai ver aí as pestes nos animais aí, que era Amon, né, que era num formato de carneiro. Então você vai encontrar o que mais aí? Vamos lá. Você vai encontrar aí as úlceras, né, que quando vem ali Tifon, que era o protetor de qualquer ferida. Então, ou seja, essa divindade não estava funcionando, né? A chuva de pedras aí, que é o serafins, né, que era protetor da lavoura, né, que quando vem destrói tudo lá da lavoura. Você vai ver aí também os gafanhotos, que era Isis, era a protetora dos vegetais, né, a provisão da terra, e as trevas aí, que é a Ram, ou Ra, melhor dizendo, né, que era o Deus Sol. Então, o fato de ter aquele momento ali de trevas ali, ou seja, Ra estava sendo vencido, e a morte do primogênito aqui, porque o faraó, na realidade, era considerado uma divindade, né? Então, ou seja, era Deus matando o próprio Deus. Então, porque era o filho de Horus, né? Então, os faraós, eles não eram apenas líderes humanos, eram considerados também líderes divinos, né? Então você vai ver aí todos os nomes desse Deus aí, o que eles representavam aí, né, como nós falamos. E aí, seguindo aí, nós temos aí as pragas, quando Moisés, e o padrão narrativo, né, nas pragas, Moisés aparece perante Faraó, depois Moisés comparece perante Faraó, agora primeiro é junto ao rio Nilo, depois vai ser junto na corte real, e você vai ver aí um último ponto desse aí, que é a Moisés aparecendo aí, mas agora já é agora aí longe de Faraó, né? O símbolo aí são aquelas que vão acontecer longe de Faraó. Pois bem, seguindo aí, vamos lá, deixa eu ver aqui a mensagem teológica do livro, né? Êxodo, que é a partida, a lei e o tabernáculo. São os três grandes eventos, né? A saída, a lei e o tabernáculo, né? O maior ato divino, a salvação do Antigo Testamento, nós já falamos, né? Deus não tinha esquecido do seu povo, então vem para lembrar que Deus não tinha esquecido. É aqui a aliança abraâmica. Deus ergue um libertador aqui, que também tipifica Cristo, né? Cristo é o nosso libertador, e o paradigmas aí para as próximas libertações. E Deus estava mostrando como realizaria, né, próximas libertações aí. No Êxodo nós vamos ter aí, no Novo Testamento, o exemplo de Jesus também, porque tem uma travessia, Jesus é batizado no Rio Jordão, então é um momento diferente, os 40 ali, dias ali também, ou anos aí, representando também aí os 40 dias, né? A Páscoa, que é a saída lá, aquele último momento de Páscoa lá, que é a paixão aí de Cristo aí, nesse momento sendo vivenciado no Novo Testamento, e o Cordeiro Pascual. O Egito, na realidade, viveu um caos tremendo aí, houve uma desolação completa aí com a morte dos primogênitos que a gente vai encontrar lá
no capítulo de número 12, né, que aí, com a morte dos primogênitos, vai surgir também a instituição da Páscoa, né, porque a palavra Páscoa, né, quer passar por em cima, então ela vem aí quando... e é interessante, irmãos, que o Pessah, ou Passar, que observe o capítulo 12, verso 2, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O calendário hebraico ou judaico, melhor dizendo, ele vai passar a existir a partir da Páscoa, porque até então os calendários eram baseados nas luas, né, e é a partir da Páscoa que vai acontecer isso. E eles teriam que ter o seguinte, eles teriam que ter também o momento da celebração do Cordeiro, e até hoje, né, tem também esse momento de celebração do Cordeiro, e também uma outra festa que segue, que é a festa dos pães asmos, porque as festas dos pães asmos é o pão sem fermento, que era para lembrar que eles não teriam tempo, né, não tiveram tempo, tinha que estar prontos para sair, né, assim como nós também temos que estar prontos para a nossa saída desse mundo, da mesma forma que acontece aqui, e eles tinham que comer em pé, né, não comiam sentados, não, comiam em pé nessa festa dos pães asmos. Já passamos isso aqui, então só estamos vendo, observa aí que essa vai ser aí a peregrinação aí deles aí, né, vão sair aí de Ramassés, logo depois vão parar lá em Sucote, depois em Piairote, né, que é ali antes daquela travessia, e depois que eles atravessam, e aí a gente já está seguindo aqui, né, porque depois que eles atravessam aí a perseguição, o capítulo de número 15, na sua Bíblia, acompanha aí, você vai ver que o capítulo número 15 é o Cântico de Moisés, ou seja, também há hinos, há poesia. E se você observar o capítulo de número 15, olha que tremendo isso aqui, preste atenção. O capítulo de número 15 de Êxodo é semelhante ao capítulo 15 de Apocalipse, o verso 3, você vai encontrar lá os primeiros versos lá, que há uma sincronia tremenda aí nisso aí. Então, observe que as escrituras, elas se entrelaçam, né? Então, portanto, se a gente não conhecer bem o Antigo Testamento, a gente às vezes vai desconhecer belezas lá também no Novo Testamento. No capítulo de número 16, vai acontecer lá a necessidade, né? Porque, melhor dizendo, só voltando um pouquinho aqui, ainda no capítulo de número 15, né? Você vai ver aí que tem lá aquele momento onde Miriam vai entrar em cenário aqui, né? Que vai considerado como profetisa, né? Que ela vai pegar o tamborim, vai dançar ali, e ela vai cantar ali pelo triunfo, né? Então, o texto de Miriam, que ela dança, está aí justamente aí. E você vai ver que no capítulo 15, no verso 22 ao verso 27, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar justamente aí a parte da história agora de quem? É a parte quando eles precisam de água. E se você observar, e eu não falei, mas o nome Moisés, ele significa tirado das águas, né? É o nome egípcio que é tirado das águas. E preste atenção nisso, que na realidade, água vai ser um karma na vida de Moisés. Porque volta e meia vai estar tendo algum episódio com água. Tem o episódio, primeira praga, lá tem água. Atravessa o Mar Vermelho, é água. Quando ele chega diante de um primeiro momento de milagre aí, são as águas de Mara, né? Que é as águas amargas, e elas vão se transformar doce. O povo vai murmurar no verso 24, e depois você vai ver lá que agora Moisés então ele vai lançar aí sobre as águas aí os ramos aí, e a água vai se transformar em água doce aí para que aquele povo pudesse tomar. Pois bem, mas veio a fome do povo. O povo teve fome, né? Não tem jeito. E aí eles vão partir dali de Mara, no mapinha que você está vendo aí de Mara, eles vão partir justamente para Elim. E em Elim, aí no ponto 5, que está no verso 16, você vai ver que em Elim aqui agora, e é no deserto de Sim, no capítulo 16, vai acompanhando com a tua Bíblia, que você vai ver isso aí direitinho, e aí agora vai haver a necessidade de fome, vão ter a necessidade de alimento, né? E aí vai ser o primeiro momento onde Deus vai mandar uma provisão de alimento, e é aí o momento onde Deus vai mandar o maná. Eu não sei se você sabe o que significa maná, então eu vou deixar aqui para você tentar responder aí o que significa maná,
e não vale pesquisar aí na internet. No texto nós temos aí, dentro do capítulo 16, eu vou até dar uma pista para vocês aí. Vai estar entre o verso 14 e o verso 16, tá bom? Então, eu quero que você diga para mim aí o que significa maná, e eu, então, vou estar aí, lá no grupo nosso do WhatsApp, aí, corrigindo de fato se você acertou o que significa maná, tá bom? Bem, aí o povo vai murmurar, porque o povo também queria carne, né? E aí Deus então vai mandar também as codornizes aí, e observe que o povo, aí agora eles vão recolher o maná, mas eles tinham medida, né, que era 2 gomeres para cada um, e é interessante esse detalhe, porque era a medida suficiente para eles passarem todo um dia. Mas havia alguns que não confiavam plenamente na provisão de Deus, queria dar uma de mais esperto, né? Vai juntar mais lá e no final você já vê que isso aí vai acabar transformando em bichos lá e eles vão ter esse problema. No capítulo 17 eles vão chegar, vão andar um pouquinho mais, vão chegar lá em Refidim. E em Refidim eles vão ter aí aquele momento lá da rocha lá que vai precisar novamente em água, e aí Moisés então vai ter aquele momento lá de ação lá e a água vai brotar da rocha. Só que em Refidim também tem algo muito interessante, que é a primeira batalha desse povo. E olha que é uma batalha agora difícil, porque na verdade esse povo não estava acostumado a guerrear, né? Era um povo subjugado pelos egípcios, não tinha nenhuma prática de guerra. E como não tinha prática de guerra, o que lhes restava agora era de fato também confiar plenamente no Senhor. Então Deus já queria mostrar para eles e também para nós que há uma forma especial de nós ganharmos as nossas guerras. Arão e Ur vai subir para o cume do monte, né, para o cimo do outeiro, e aí Josué, né, vai liderar, aí é o primeiro momento onde Josué entra em cenário, que vai ser o precursor, né, de Moisés, entra em cenário aí para lutar. Então Moisés vai subir ao monte com Arão e Ur, e enquanto Josué peleja, e nos diz o texto que enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo vencia a batalha. Quando as mãos de Moisés cansavam, o povo começava a perder, e Arão e Ur percebem aquilo e vão e lhe apoiam ali, né, conseguem ali apoio para as mãos. E é interessante que é nesse primeiro momento aí que Jeová também vai ficar conhecido como Jeová Nissi, né? O Senhor é a minha bandeira. No verso 15 do capítulo 17, Moisés edificou um altar e ele chamou o Senhor é a minha bandeira, né? E Moisés disse, né, o Senhor disse, melhor dizendo, a Moisés, para ele escrever isso em memória, né, no livro, para repetir a Josué, né, porque eu hei de totalmente riscar a memória de Amaleque nesse momento aqui debaixo dos céus. Queria que você reconhecesse lá aquela genealogia para você ver quem é Amaleque, né? Então também você vai comentar para mim aí quem é Amaleque, descendente de quem são os amalequitas. No capítulo 18, agora Jetro vai vir ao encontro o sogro, né, de Moisés, e vai trazer agora a filha, né, e os netos, né, agora para, ou seja, no caso a esposa e os filhos aí, Gerson e Eliezer aí, para para Moisés, porque até então Moisés está seguindo o caminho apenas com o povo de Israel. Quando agora já era um ambiente seguro, o sogro vai trazer aí a filha e os netos para o genro. E agora, nesse momento, quando Jetro chega, Jetro vai observar que Moisés está altamente sobrecarregado, não conseguia liderar facilmente, estava tendo muito problema, e era problema em cima de problema. Muita gente tem problema, né, gente? A gente é assim, a gente tem facilidade em criar problemas, em dar problemas ou em ser o problema. E aí, aqui é onde Jetro vai dar um conselho aqui magnífico para Moisés, para ele instituir chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Então observe no capítulo 18 que nem todo mundo serve para ser líder de 100, mas ele pode ser de 10. Nem todo mundo serve para ser líder de 1.000, mas pode ser de 100. Né? Ou ele pode não ser de 100, mas ser de 50, não ser de 50, ser de 10. Portanto, é interessante esse detalhe aqui. Bem, seguindo aqui, no capítulo de número 19, Deus vai falar com Moisés aí no Sinai, da aliança, né, o pacto com a nação de Israel, verso número 6.
vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras de Deus. Ou seja, aqui Deus está prometendo aqui uma nação mesmo. Está dizendo, olha, vocês vão ser um rei, tem uma aliança, um pacto aqui com a nação de vocês, né? E nesse pacto aqui, Deus vai exigir aqui uma purificação do povo aqui, e então houve uma necessidade que o povo se purificasse para isso, porque no capítulo número 20, aqui, Deus vai agora entregar a lei, os 10 mandamentos. E se você observar no verso de número 1º, 2º aí, do capítulo 20, vai dizer assim, eu sou o Senhor. Aqui é o Yahvé, né, com o tetagrama lá, as letras impronunciáveis. Então, Deus aqui vai instituir aqui os 10 mandamentos que não foram mudados, não foram extintos, não foram suprimidos da Escritura, nem pode ser de forma alguma. O que Jesus está dizendo ali é uma forma de entendimento desses mandamentos, porque eles continuam valendo. Lógico, a gente entende aqui que o que vale é a máxima desses 10 mandamentos aqui. E Moisés, então, aqui ele vai ser esse mediador, né? O povo vai ter medo aqui de que Deus queria falar com todo mundo, mas o povo tinha medo, então o povo estava aterrorizado por ver trovões, ver aquilo que estava acontecendo, não estava acostumado com aquilo na terra do Egito. E aí o povo vai dizer, não, no verso 19, olha, fala você com ele, Moisés, e a gente vai ouvir você. Então, porque a gente não quer morrer, não, e vai ser complicado. Pronto, Moisés vai subir, e quando ele vai, aí vão acontecer as leis, aí as leis vão estar sendo apresentadas aí, e você observe aí que nesse tempo aí também as festas vão ser instituídas lá no capítulo número 23, né, que são as 3 festas aí, que são as festas tradicionais da nação de Israel, que é a festa dos pães asmos, que nós falamos aí, que eles deveriam comer em pé, para lembrar a saída do Egito e comer com pressa. A festa da ségua, a festa dos primeiros frutos, das primícias lá, e a festa das colheitas aí também, que era uma festa, ainda é uma festa bem tradicional aí. Partindo aí, Deus agora vai mandar trazer oferta, né, lá para, assim, voltando lá, no capítulo número 24, lembre-se que o que vai acontecer? Quando Moisés desce do monte, né, Moisés vai subir ao monte lá no capítulo número 20, e você observe que nesse momento que Moisés sobe ao monte, quando ele vai descer, está tendo todo aquele episódio lá a nação de Israel agora já havia feito lá o bezerro e estava o momento do bezerro de ouro lá, que está lá no capítulo 32. Mas como nós não estamos aqui em uma ordem sistemática, cronológica, né, apenas para entender aqui que às vezes a gente vai lá à frente, vai voltar, observe que Deus então vai, no capítulo número 24, Moisés vai subir ao monte novamente. Por quê? Porque aquelas primeiras tábuas elas foram quebradas. Moisés se irou de tal forma, quando ele chega e percebe que o povo estava... Deus vai dizer, na realidade, ele tinha que descer lá, porque o povo estava idolatrando, né? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. E aí no capítulo número 25 vai acontecer aqui as ofertas para o tabernáculo. E aqui vai entrar aqui uma tarefa, um trabalho que eu vou passar para vocês, valendo uma das partes da nota da nossa matéria. Eu quero aí que vocês se dividam aí em pelo menos grupos de 3 ou 4 pessoas, e vocês nós vamos fazer aí, eu vou pedir à Marfisa que faça aí esse sorteio aí, ou esse direcionamento aí para vocês aí, a partir dos elementos do tabernáculo, né? A arca, o que era a mesa, até o próprio propiciatório, o candelabro e por aí vai. E aí eu quero que vocês falem a respeito desse elemento, desses itens do tabernáculo, e apresente a cristologia a partir deles. A figura de Cristo, como é que a gente pode ver a figura de Cristo a partir disso aí? Né? A partir da arca, o que a gente pode ver a partir da arca, a figura de Cristo. Então o trabalho é dividir em grupos de 3 ou 4, pegar os elementos aí do tabernáculo e fazer deles aí
um trabalho escrito, e juntamente com isso aí vocês vão apresentar aí onde o Cristo é visto aí a partir desses elementos. Bem, vamos seguindo aqui, porque tem muito caminho ainda para a gente percorrer, né? Nós estamos lá no Monte Sinai. Na realidade, não sabe-se ao certo qual é o monte mesmo que é o Monte Sinai, porque haviam muitos montes até hoje. Historiadores procuram aí saber isso aí. E é interessante, irmãos, que só de cortinas e materiais havia um peso de quase 2 toneladas, imagina, quase 2.000 quilos de material para ser transportado ali no Egito. Você já conhece a história que havia uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Então era essa aí a história do povo de Israel durante a peregrinação. Bem, e seguindo, no capítulo 27, nós vamos ver aí ainda o altar de holocausto, o átrio e o tabernáculo. Eu vou dar uma sequência aqui na apresentação. Novamente você vai ver que teria uma linha mais reta para ser feita, né? Mas havia uma intenção de Deus em que o povo percorresse aí por esse caminho, era até mesmo para que o povo não desistisse. Nós vamos ver esse relato aí nas Escrituras. Já passamos aqui que são vestígios, né, as inscrições aí em formato egípcio lá na Arábia Saudita, para a gente tentar ver aí que há registros históricos, arqueológicos aí que fazem menção dessa época, né? Então vamos seguir aqui. Bem, qual é a mensagem teológica, né, ainda no que diz respeito à lei? A revelação da vontade de Deus por meio da sua lei. Deus queria mostrar claramente para o povo, porque o povo era um povo que de fato eles não tinham nenhum norteamento, então eles não tinham todas os códigos de conduta, eles se baseavam no que os egípcios colocavam para eles, inclusive até nas próprias divindades egípcias, né? Então é por isso que nessa instrução para a vida coletiva e individual, a lei ela vai mostrar o viver cívico, o ser cívico sendo apresentado ali, mas também mostrar aí como era o ser individual, como é que o ser individual poderia se purificar diante de Deus e como o ser individual deveria também se relacionar com outros. Porque, afinal de contas, agora era uma nação que estava se formando e ela precisava disso. E é por isso que os 10 mandamentos, se você observar, do 1 ao 4, é o divino sendo apresentado, né, mostrando-se no humano, ou seja, aquilo que você faz em reverência a Deus, honrar a Deus, e se você observar aí que é justamente isso aí que os 10 mandamentos faz, né, ele vai falar lá, não ter imagens, não adorar, não tomar o nome de Deus em vão, a lembrar do sábado. Só que aí você vai ver ali humano com humano, você vai ver honrar o pai, não matar, não adulterar, não furtar. Então, assim, você vai ver claramente aí que o próprio Deus ele já subdivide isso aí na lei. Moisés, de fato, ele havia subido, né, com toda esse intuito aí de trazer o que Deus havia dito para ele fazer, mas a gente, como nós falamos, vai acontecer que justamente Moisés, ao descer do monte, ele vai encontrar todo aquele episódio. Mas antes disso, eu quero só abrir aqui um parênteses aqui, ou melhor, pausar aqui um pouco essa sequência da história para compartilhar com você algo que nós temos aí no capítulo de número 28. No capítulo de número 28, Deus vai instituir aqui a primeira família sacerdotal. E o que era o sacerdote? O sacerdote ele era um representante direto de Deus ao povo e do povo para com Deus. Então era aquele mediador. Era ele que era o sacerdote quem oferecia as ofertas, era o sacerdote quem intercedia. E nessa intercessão, nós vamos ver que é a família de Arão, nesse caso Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, eles serão a primeira família sacerdotal. E a partir daí, as demais famílias sacerdotais vão sair dessa linhagem, dessa linha, né, de sucessão aí da família de Arão. Só que aí no capítulo 28, Deus vai mostrar como é que esse sacerdote deveria se portar,
como é que ele deveria se vestir. Há todo um simbolismo nisso aí. Porque Deus queria que, de fato, o sacerdote fosse alguém que fosse identificado também claramente. E havia aí as vestes sacerdotais, que seria de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino. Essa era as vestimentas do sacerdote. E eu queria aproveitar, porque eu já ouvi isso várias vezes, inclusive a vários pregadores, e às vezes até em estudos bíblicos, né, que se apresenta isso, por exemplo, relacionado à figura do sacerdote. Porque o que acontece, irmãos? Havia os sacerdotes, mas também havia a figura do sumo sacerdote. Da família de Arão aqui haviam também os sumos sacerdotes. Os levitas que se tornaram, além de uma tribo, também havia uns clãs, nós veremos isso mais à frente. Você vai ver que havia uns turnos e havia aquela permissão de entrar para limpar os utensílios. Porém, no Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote entrava. Mas criou-se uma cultura, irmãos, e aqui novamente eu quero voltar a dizer aqui, são aquelas culturas que são criadas, tá? Dentro de falas, dentro de... Alguém falou um dia, a partir dali, né? Lembra lá do suco de manga com leite, que a gente comentou na aula? Então, assim, criou-se a cultura de que o sumo sacerdote, ele entrava com uma corda atada, né, no meio dele e para que se ele morresse lá dentro, ele fosse arrastado, nem entrasse lá. Na verdade, nós não temos nenhum relato bíblico disso. Se você observar do verso 31 ao verso 35, nós vamos encontrar aí que como é que era a sobrepeliz, ou seja, da estola sacerdotal, aquilo que vinha por em cima. E aí, nesse que viria por em cima, ele deveria ter, aqui, nessa orla, ele teria que ter as campainhas de ouro no meio delas e uma romã, né, que é outra campainha de ouro e outra de romã. Então, na realidade, era um sentido de que o sacerdote estava se movendo ali por dentro. Mas essa ideia de que ele parava, criou-se essa cultura, porque você não vai encontrar na Bíblia. Não há isso. Você pode folhear todo o Antigo Testamento, você não vai encontrar. Se você observar lá, eu vou dar um salto aqui para Levítico 16, do 2 ao 4, e lá em Levítico 16, do 2 ao 4, nós vamos ter lá, olha, então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto, entrará Arão no santuário com isto, um novilho para a oferta pelo pecado e um cordeiro para o holocausto. Vestirá ele uma túnica de linho sagrado, terá as cabeças de linho sobre a peliz e cingir-se-á com cinto de linho, e cobrirás de mitra de linho. São estas as vestes sagradas, banhará o seu corpo em água e então se vestirá. Então, olha que aqui na roupa, aqui era uma exigência da roupa. O que Deus estava dizendo é o seguinte, olha, não era para ele ficar entrando lá sempre, com a finalidade aqui, dizer ao teu irmão que ele não vai entrar lá dentro do véu o tempo todo lá, nesse momento, porque era uma entrada era uma entrada anual. Essa entrada de intercessão por toda a nação de Israel era anual, que era o momento da aparição de Deus. E Deus se manifestava de tal forma que a nação de Israel sabia que isso acontecia. Então, era assim que se procedia, né? Então, seguindo aí, nós vamos ver aí as ofertas contínuas que havia, porque haviam vários tipos de oferta, irmão. Então, durante todo o ano, era um movimento de só na nação de Israel indo entregar oferta, a oferta que havia pelas iniquidades e a oferta pelas transgressões. Então, havia uma diferenciação nisso aí também. E uma vez por ano, o Arão, o que ele faria? Ele fazia a expiação, né, sobre os chifres do altar com o sangue pela oferta de pecado. E isso era uma vez por ano que ele fazia isso, né, que seria aqui pelas gerações futuras, dizendo que Deus era santo mesmo. Nós vamos encontrar aí, no capítulo 30, algo também interessante, que Deus vai falar a Moisés aí, quando ele fizesse o recenseamento dos filhos de Israel, que haveria de ter ali uma espécie de resgate, né,
do filho. Para você ter ideia, muitas vezes o primogênito ele sempre era entregado, era oferecido. Então era preciso fazer um resgate desse primogênito, dessa primogenitura também. Nós vamos encontrar aí depois a bacia de bronze, outros utensílios, a unção, o óleo da santa unção, o incenso sagrado, e nós vamos ver aí que vai aparecer aí, a primeiro momento aí, a figura do Bezaleel, no capítulo 31, aí, que vai ser um dos primeiros artífice, né, ourive, aí, que vai pegar e Deus vai dotar ele de tamanha inteligência para que ele fizesse direitinho do jeito que Deus queria cada elemento aí do tabernáculo. E o que acontece? Quando Moisés estava no monte, no capítulo 32, nos diz o texto que Moisés demorou em descer. E quando Moisés demora em descer, deixa eu ver se tenho aqui, deixa eu voltar aqui, certo? Quando Moisés demora a descer, diz o capítulo 32, verso 1, diz que nesse momento Arão, né, vão se acercar Arão, vai dizer, Arão, faça para a gente Deus aí. E se você observar, é Arão quem decide fazer a figura do bezerro. Por quê? Porque representava uma divindade que era muito importante para eles lá no Egito, que era a figura do Apis, que era o touro, né, que era uma divindade forte que representava. E aí Arão vai pedir para eles trazerem argolas, etc. e tal, trazerem todos os pendentes, pingentes lá, e aí vão trazer. E aí quando traz, aí Moisés, e aí o Senhor vai dizer a Moisés, no verso 7, então disse o Senhor a Moisés, vai depressa, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Observe, irmãos, que até então, Deus algumas vezes ele vai dizer o meu povo, né? Mas agora o texto está dizendo aqui, olha, o teu povo, porque de certa forma Deus estava agora muito triste mesmo, assim, se é que a gente pode dar um sentimento humano para Deus aqui, dizendo que Deus estava decepcionado, né, com aquele povo. E aí ele desce depressa, né, e aí, quando ele desce depressa, aí, nos diz o texto que Moisés chega lá, e Moisés vai dizer assim, porque o Senhor acendeu a ira do Senhor contra esse povo, né, e Moisés vai, inclusive, chegar a interceder, né, por esse povo depois. Mas olha que Josué vai ouvir, né, a voz do povo gritando, né, e ele vai dizer a Moisés, alarido de guerra no arraial, no verso 17. Moisés vai falar, não é alarido, não. Isso aí não tem nada a ver com alarido, não. Isso aí tem a ver, de fato, aí, com o que eles estão fazendo lá, que Deus já havia dito, aí ele vai pegar as tábuas e vai quebrar no pé do monte. Imagina, irmãos, depois de 40 dias lá, você tendo esse tempo aí de dedicação a Deus, e aí Moisés vai chegar para Arão e vai perguntar, né, para ele, o que você fez, rapaz, como é que você traz tamanho pecado? E aí Moisés vai matar aqui, Moisés agora vai ser tomado aqui por um instinto de ira, e naquele dia ele vai matar 3.000 homens, gente, olha, que não é poucas pessoas não. Então Moisés intercede aqui também em favor do povo de Israel, aqui nesse momento. No capítulo 32, nós vamos encontrar aqui Deus falando a Moisés que justamente iria um anjo adiante, né, e haveria outros povos que eles iriam enfrentar, mas vai mostrar a figura de Moisés aqui, que todos os dias ele costumava sair fora da tenda, armar uma tenda para ele, era a tenda do local de encontro com Deus, e Moisés vai pedir para que Deus lhe mostrasse a sua glória, e aí, de fato, Deus vai dizer a Moisés, né, quando ele estivesse passando lá pela senda da rocha, ou pela fenda da rocha, que ele viria, e é o que acontece. No capítulo 34 aqui, agora são as segundas tábuas da lei, né, as segundas tábuas da lei, e aí Moisés vai descer do monte, e o rosto de Moisés vai estar resplandecendo. Só que chega um ponto que o rosto de Moisés para de resplandecer. Moisés havia colocado um véu diante do rosto, né, para que o povo não percebesse, o povo não suportava a glória, mas no momento daquele ali a glória já havia se ido, mas Moisés havia acostumado com aquilo e Moisés não queria demonstrar. Então isso nos revela até que, meu irmão, se Deus te usou uma vez, não quer dizer que ele vai te usar sempre. Se Deus te revelou uma vez, não quer dizer que ele vai te revelar sempre.
Então, por isso que às vezes a gente teme quando surge por aí esse negócio de profeta, profeta, e vou ler que o profeta vai falar como se ele tivesse sempre uma obrigação de fazer, né? Então Deus manda aí fazer ofertas para o tabernáculo, e aí nós vamos encontrar aí novamente aí os utensílios sendo apresentados aí. Voltando lá para o tabernáculo e seguindo aqui, observe aí que Deus habita entre o seu povo no tabernáculo, antes da queda, depois da queda, nos patriarcas e no tabernáculo. Então, o tabernáculo vai representar um lugar de morada de habitação de Deus. O Senhor está próximo aqui durante essa adoração que acontece. O povo ele era nômade. E enquanto o povo não conquistava a terra, era o tabernáculo que movimentava de um lado para o outro. E era a habitação terrestre de Deus. E tudo estava em torno dele no acampamento. Você vai ver o mapinha aí, saltando aí era o tabernáculo, né? Lá ao meio, lá você vai encontrar aí que é o tabernáculo, com a divisão do átrio, o lugar santo, né? O santo dos santos. E você vai ver por fora aí todo o fechamento aí, que era o pátio aqui, né? Que era o átrio aí, onde havia a pia ali e o altar de holocausto. Assim ficavam, era a planta do tabernáculo. Do lado de fora, no pátio, o átrio, né? Havia aí o altar de holocausto. Então, todo tempo havia oferta ali. Todo tempo, gente. Havia ofertas ali, expiação de pecado e por aí ia. E o lavatório ali, que era um sinal de purificação antes de entrar aí no santo. No santo dos santos tinha o candelabro de ouro, que é o menorá, todos os dias tinha que ser limpo ali, tinha que ser aceso novamente ali, retirado das cinzas. Aí tinha um altar de incenso, né? Que aí sim, o candelabro era o azeite, ali era o altar de incenso, que tinha que ser removido as cinzas. E a mesa dos pães. E dentro ficava a arca lá no lugar santo dos santos, né? É o que você está vendo aí. E aí nós temos aí também a tipificação de Cristo aí. Já estou ajudando vocês aí lá nos elementos, mas eu quero que você discorra aí um texto aí a respeito disso aí, tá bom? Bem, nós voltando aqui para o tabernáculo, seguindo aqui, melhor dizendo, nós vamos ver novamente no capítulo 39 lá as vestes sacerdotais. No capítulo 40, Deus vai mandar Moisés aqui ele levantar mesmo de fato que o tabernáculo, e aí o tabernáculo ele é levantado, e aí nesse momento vai ter a nuvem que vai cobrir o tabernáculo, reconhecendo aqui o poderio de Deus sobre aquele lugar. Portanto, o tabernáculo significa as gradações de santidade explicadas nos materiais, ou seja, onde se localizava. A arte do tabernáculo é uma arte divina, e no Novo Testamento é uma instituição provisória, né, porque na realidade ali era só apontando para Cristo, o verdadeiro tabernáculo, né, e como instituição definitiva, Cristo ele tabernaculou. Então, nós estamos parando por aqui, deixando aí essas tarefas de casa, primeiro para que vocês me respondam no grupo o que significa maná. Segundo, eu quero que se dividam em grupo de 2 ou 3 aí, para fazerem sobre os itens do tabernáculo e apresentar a cristologia do tabernáculo aí, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, se vocês quiserem fazer alguma maquetezinha, alguma coisa, para uma apresentação em aula, a gente vai ainda acrescentar mais aí na pontuação de vocês, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe. Em breve nós estaremos aí com Levítico e seguindo aí Números e Deuteronômio aí para finalizarmos aí o nosso Pentateuco. Deus abençoe, grande abraço.